Sabia que existe um material secreto que está literalmente por todo o lado? Ele molda o nosso mundo de formas que a gente nem imagina. Está nos móveis, nos pisos e até nos carros. Hoje vamos desvendar o que é e como é feito o omnipresente MDF. Olhem só um instante à volta. Para aquela estante, a secretária, talvez a estrutura da cama. A resposta à pergunta de que é que isto é feito pode não ser tão óbvia como madeira. A verdade é um bocadinho mais complexa, mais engenheirada. Então, para percebermos bem este material, vamos fazer uma viagem. Primeiro, vamos descobrir o que é. Depois, como é que nasce uma chapa. A seguir, uma pequena lição de história. Vamos conhecer a família MDF e, por fim, ver onde é que ele reina no nosso dia-a-dia. Vamos lá então à primeira parte. O que é que se esconde, afinal, por trás desta sigla de 3 letras que revolucionou tantas indústrias? Bem, MDF é a sigla para Medium Density Fiberboard. Traduzindo, quer dizer placa de fibra de madeira de média densidade. O nome, na verdade, já nos diz quase tudo. Isto não é madeira maciça, é um produto de engenharia. É feito a partir da desconstrução e reconstrução das fibras da própria madeira. A textura dele é totalmente homogénea. Não tem aqueles nós ou veios que a gente vê na madeira natural, sabem? Essa consistência que às vezes até faz lembrar a da cortiça é o que o torna tão bom para trabalhar, para cortar com precisão e para dar acabamentos perfeitos. E quando comparamos com outros painéis como o aglomerado, a grande diferença está na forma como as partículas estão distribuídas. No MDF, as fibras ficam super uniformes, o que lhe dá uma estabilidade e uma homogeneidade muito maiores. E isso, claro, é crucial para um acabamento impecável. Mas como é que se faz isto? Como é que se transforma madeira bruta numa chapa assim, tão lisa e densa? Bem, o processo industrial por trás disto é, na verdade, fascinante. Tudo começa com o desfibramento. Basicamente, a madeira é reduzida às suas fibras mais pequenas. Depois, essas fibras são cozidas com vapor e pressão para ficarem mais maleáveis. O passo seguinte é a aglutinação, onde entram resinas sintéticas que funcionam como uma cola super potente para unir tudo. E no fim, uma prensa gigante usa calor e muita pressão para criar aquela placa densa e estável que nós conhecemos. É pura engenharia de materiais em ação. E o mais curioso é que, apesar de ser tão comum hoje em dia, o MDF é uma invenção bastante recente. A história dele é uma de ascensão meteórica, o que mostra bem o quão útil e versátil ele é. A história começa lá nos Estados Unidos, no início dos anos 60. Só 10 anos depois, nos anos 70, é que ele atravessou o Atlântico e chegou à Europa. E no Brasil, por exemplo, a produção só arrancou em 1994, mas olha, rapidamente se tornou um pilar da indústria de móveis e da construção. Agora, atenção, seria um erro pensar que todo o MDF é igual. Não é de todo. Assim como a madeira natural tem diferentes espécies, o MDF tem toda uma família de variações e cada uma foi desenhada para uma finalidade específica. Existem placas de MDF feitas de propósito para serem resistentes ao fogo, o que é ótimo para espaços comerciais. Outras são tratadas para resistir à umidade, perfeitas para cozinhas e casas de banho, e ainda há versões mais flexíveis ou com maior resistência ao impacto. O ponto principal é este: o MDF pode ser adaptado para quase qualquer necessidade que exista. E essa versatilidade também se aplica à espessura. As placas podem ir desde uns finíssimos 3 milímetros, que se usam, por exemplo, em fundos de gavetas, até uns robustos 60 milímetros, que servem de base para portas ou tampos de mesa bem grossos. E os acabamentos? Basicamente, há 3 tipos principais. A placa crua é como uma tela em branco, pronta para ser pintada ou envernizada. A placa BP já vem com o revestimento de melamina, que é uma resina muito resistente, fundido diretamente na superfície. E por fim, o FF, ou Finish Foil, tem uma película de papel impressa que pode imitar texturas de madeira ou ter cores sólidas. Muito bem, agora que já vimos o que é, como é feito e as suas variedades, vamos à parte final. Onde é que toda esta tecnologia e versatilidade se manifesta? Onde é que o MDF realmente reina no nosso mundo? A resposta é em quase todo o lado. É a espinha dorsal da indústria do mobiliário, a base dos nossos pavimentos flutuantes, o material preferido para os expositores de lojas e até é usado em componentes interiores no setor automóvel.
E porquê? Porque a sua superfície lisa e estável é simplesmente a base perfeita para uma infinidade de aplicações. E fica a reflexão para o fim. Da próxima vez que olharmos para um móvel com um acabamento perfeito ou para um pavimento elegante, talvez nos possamos lembrar da engenharia complexa que está ali, por baixo da superfície. Será que vamos ver apenas madeira ou vamos conseguir ver as fibras, a resina e a pressão que criaram algo totalmente novo? Fica a pensar nisso?